Uma pessoa estava fazendo um momento de silêncio e lhe vieram 3 imagens, uma seguida da outra. A primeira era uma cobertura de palha, mas sem nada embaixo dela. A segunda era uma cruz e a terceira era uma montanha. E ela quer saber se isto era alguma coisa simbólica. Então, isto pode estar indicando 3 etapas da pessoa. A cobertura de palha é a ilusão da vida, a vida na ilusão, a vida normal. A cruz é a etapa da entrega ao serviço incondicional, sem levar em conta as coisas pessoais. E a terceira, a montanha, é quando se começa o caminho, quando se começa a ascese. Então mostrou para a pessoa as 3 etapas em que se vive: a palha, a cruz e a montanha. E às vezes estas etapas se mesclam, se misturam. E nós precisamos aprender a distinguir uma da outra nos ritmos em que estamos vivendo. E uma pessoa sonhou que ela era uma árvore. E esta árvore ficava perto de uma casa, e as pessoas que habitavam aquela casa gostavam muito da sua sombra. E ela quer saber o que significa isto. Uma árvore é símbolo da vida. E se esta árvore produz sombra, é o símbolo de uma vida de serviço. Então, se você no sonho era uma árvore, algo em você está aspirando a servir e a proporcionar proteção aos demais. Quando esta pessoa se puser a servir, ela poderá ser de muita valia, principalmente em trabalhos humanitários. E uma pessoa pergunta se a vibração e o significado do nome é mais importante e preponderante que o dia do nascimento com a sua vibração numerológica. Todas essas coisas têm os seus valores. Tudo isto vale e tudo isto nos indica coisas, principalmente quando se trata dos nomes, dos nossos nomes. Porém, esses valores nós teríamos que chegar a compreender intuitivamente e não através de dicionários, manuais, estas coisas que existem. Mas tanto o significado do nome, quanto do dia do nascimento, quanto dos números, nisto é preciso que a intuição esteja desenvolvida e que a intuição nos acompanhe. A pessoa pode ler os números e a vida. Ele é um livro que coloca várias coisas, vários dados e conta com a intuição do indivíduo para ordená-los, para descobri-los e para desenvolvê-los. Nos números e a vida nós temos que ler e intuir para que aquilo vai nos servir. E intuir como é que se usa aquilo. Porque os dados que o livro dá, racionalmente, podem não ser suficientes. Então, é uma forma de nós nos aproximarmos desses valores, despertando, instigando o uso da intuição. E qual é a diferença, pergunta uma pessoa, entre androginia e ser celibatário? A androginia é um estado em que as polaridades masculina e feminina estão unificadas e se exprimem em perfeito equilíbrio.
Então, o caminho de todos que têm polaridades masculina e feminina é serem andrógenos um dia. Porque é só com esta síntese feita, a polaridade masculina e a feminina perfeitamente equilibradas, é que a matéria pode se fundir com o espírito. Nenhuma matéria pode se fundir com o espírito enquanto uma dessas polaridades é proeminente. Então é preciso primeiro ser andrógeno para depois unir-se com o espírito, para depois fazer a união com o espírito. Então a androgenia é um estado dessas polaridades em cada um de nós. Celibato é outra coisa. Celibato é a pessoa se abster de usar a energia sexual para que esta energia possa ascender, possa subir e se transformar em outros aspectos da energia. E o que é estar no estado de fraternidade? Pergunta uma pessoa. Nós estamos em fraternidade quando manifestamos a nossa própria alma ou a nossa própria mônada. Porque é em nível de alma e em nível de mônada que nós conseguimos ficar como iguais aos outros, que nós conseguimos ser fraternos. Então a fraternidade não é um estado da personalidade. Para nós encontrarmos isto, nós precisamos ir para níveis mais profundos do nosso ser e encontrarmos esta igualdade em nós. Uma pessoa diz que hoje pela manhã houve um estudo sobre o tempo, que lhe esclareceu muitas coisas. E aí lhe veio a seguinte indagação: o que é que pode provocar nas pessoas a sensação de que está ocupada ou a sensação de que está desocupada? Bem, segundo o que se ouviu hoje de manhã, quando nós estamos perfeitamente entregues ao ritmo geral da vida, porque a vida é como um rio que vai fluindo, não? Que vai deslizando. E quando nós estamos entregues a esse ritmo geral da vida, nós não nos sentimos ocupados e nem desocupados. Porque tudo entra nesse ritmo perfeito e as coisas vão se desenvolvendo, as coisas vão se colocando, vão sendo reconhecidas e nós vamos participando deste fluir. Então, não existe nós estarmos ocupados ou não. Isto é uma ilusão. Existe um fluir da vida, um fluir geral, no qual nós devemos entrar e do qual devemos participar. E se chegamos a entrar e a participar deste fluir, as coisas vão se resolvendo, as coisas vão acontecendo e não há gente ocupada e nem gente desocupada. Existem seres identificados com o fluir da vida. E nós vimos também que se trata de nós estarmos atentos para não deixarmos nada para trás. Na hora que as coisas surgem, resolvê-las. Porque no fluir da vida, as coisas não se sobrepõem. As coisas não se atrasam e nem se adiantam. Então se trata de nós irmos desenvolvendo aquilo que se apresenta. Se nós conseguirmos fazer isto regularmente, nós vamos estar muito adequados e não vamos nos sentir nunca muito ocupados e nem desocupados. Mas quando nós deixamos algo por fazer, ou deixamos algo para depois, ou deixamos algo para amanhã ou para o futuro, algo que teria que ser feito neste momento, aí você perde este ritmo. Você se desarticula deste fluir. Então teria que estar atento
porque nós estamos um pouco habituados a termos uma fluência própria, a ordenarmos as coisas à nossa maneira, nós estamos habituados a isto. Então nós precisamos ir corrigindo esse hábito. Teríamos que prestar atenção nisto e irmos corrigindo essa situação. Então, imediatamente, nós começamos a perceber o que é para ser feito agora e o que não é para ser feito agora. Se nós entrarmos neste ritmo, aí tudo começa a fluir. Precisa treinar um pouco, precisa insistir. E muitas vezes as coisas parecem que surgem ao mesmo tempo, mas não é assim não. É porque nós as atraímos desordenadamente. É porque esse fluir não está ainda ordenado em nós. Esta nossa relação com a vida, a nossa relação com os tempos em que as coisas surgem, ainda não está ordenada. Agora, outro ponto que nos pareceu importante nesse trabalho de hoje de manhã é que enquanto nós não estamos organizados deste jeito, isto é, enquanto nós não estamos ainda treinados a ir cumprindo as coisas bem corretamente, sem deixar nada para trás e sem antecipar nada, enquanto nós não estamos treinados nisto, as tarefas mais importantes não se mostram para nós. Porque as tarefas mais importantes, as tarefas mais profundas, que estão envolvidas com o plano evolutivo, essas tarefas só se mostram, só nos são entregues, é quando nós adquirimos este ritmo. Então, uma pessoa que está sempre ocupada, ou uma pessoa que está desocupada, nenhuma das duas pode receber uma tarefa importante. Nenhuma das duas pode receber uma tarefa essencial, porque ela não está sabendo lidar com o tempo, com esse fluir da vida. E essas tarefas que repercutem, que influem, ou que dizem respeito a muitos outros, estas tarefas ficam reservadas para aqueles que não se apressam e para aqueles que não se atrasam. E para aqueles que aprendem a fazer tudo no momento certo. E, como se ouviu também, nunca se vê uma pessoa evoluída dizer que está ocupada. E nem dizer que ela está desocupada. São coisas que nós teríamos que deixar sedimentar em nós, não é? Com a energia adequada, que é para nós irmos nos reeducando neste sentido. Porque não há razão para fazer nada depressa. Se as coisas forem feitas no tempo correto, não há por que correr. E não há também por que se atrasar. Enfim, são experiências que nós temos que fazer. Porque isto é uma teoria, isto é uma informação e precisa experimentar. Precisa sair atrás disto para realmente começar a viver isto. Veja, uma pessoa teve um sonho e no sonho alguém lhe dava um número para que ela anotasse. Aí ela despertou, tendo em mente o número, e pensou que ela iria anotá-lo de manhã, quando acordasse. Que ela não ia anotá-lo naquela hora, ela ia anotá-lo de manhã. Aí ela tornou a dormir e uma voz lhe disse: anota-o agora. Então ela despertou e escreveu o número, que era o seguinte: 24, 6, 48. 2, 4, 6, 4, 8, somando dá 24. 2 mais 4 do 24 dá 6. E 6 é o número da devoção. Então estava lhe dizendo devoção ao eu interno. O eu interno que estava falando, devoção ao eu interno. Porque deixar uma coisa para depois
é falta de devoção à fonte de onde a coisa se origina. Então, se à noite uma pessoa ouve um número e diz que vai anotar de manhã, esta pessoa precisa desenvolver devoção pela sua fonte de conhecimento. Esta pessoa precisa de amar o seu ser interior, precisa de amar o seu núcleo interno, que é aquele que lhe dá as informações. Então, esta é uma pessoa que sofre de deixar as coisas para depois e que neste sonho ela está sendo ajudada, ela está sendo estimulada a romper com este hábito e a fazer as coisas na hora que as coisas devem ser feitas. Se nós pudéssemos saber quantas coisas que acontecem à noite, quantas impressões que nós temos à noite, quantas informações, quanta aprendizagem nós temos durante o sono e que não temos consciência, porque não estamos habituados a anotar, não estamos habituados a prestar atenção, nós não podemos imaginar. Porque cada noite de sono é uma verdadeira escola, é uma verdadeira aula. Mas nós teríamos que readquirir o hábito de prestar atenção nisso e de anotar tudo o que se passa. Porque nós precisamos, a uma certa altura, aprender a lidar com a nossa linguagem interior. Cada um de nós tem uma linguagem interior. Tem nada a ver com a linguagem aqui fora, com o idioma que você fala. A sua linguagem interior é que você tem que aprender. Veja a linguagem interior desta pessoa. Veja como é que esse ser interior lhe diz que ela precisa de desenvolver devoção. Ele não usa palavra nenhuma. Ele lhe apresenta números. 2, 4, 6, 4, 8. Quer dizer, desenvolva a devoção. Veja o que é a linguagem interior. E cada um de nós tem uma linguagem interior. E nem todos os sistemas interiores de linguagem são números. Outros podem ser palavras, outros são sons, outros são cores, outros são sonhos, outros são intuições, ideias, experiências. Nós temos que aprender, temos que entrar em contato com a nossa linguagem interior. E aí vermos como é que vamos ser instruídos para entender esta linguagem. Nós somos instruídos intuitivamente. Nós vamos prestar atenção e, prestando atenção, se preciso, se necessário, vamos anotar e provavelmente quando ouvimos ou quando passamos pela experiência e anotamos, provavelmente não vamos entender. Como esta pessoa anotou os números, mas não entendeu. Não tem importância. Se veio dela, ela vai entender. Porque aquilo é um modo dela dizer. Ela é que não sabe. Então ela precisa pacientemente estar disposta a aprender, precisa dar importância a isto, dar atenção a isto, escrever e mesmo que não entenda, tornar a escrever quando tiver uma outra manifestação. E aí, se a gente vai se dedicando a isto, se a gente vai se devotando a isto, você vai ver que a uma certa altura você vai começar a entender. Você não fez nenhum curso, ninguém te ensinou, mas você foi devota do ensinamento. Você persistiu, você foi fiel. E aí, a uma certa altura, depois de muito anotar coisas que você não entende, você vai ver que inexplicavelmente você começa a entender. E aí você vai pegar aquelas primeiras que você não entendeu nada, e aí você vai começar a entender. Isso é uma coisa que vai desabrochando na gente, mas é só quando a gente dá importância para a linguagem interior. E nós, às vezes,
temos a experiência de uma outra pessoa, não como estamos tendo aqui com esta, e não quer dizer que conosco vai acontecer da mesma forma. Então a gente tem essas experiências, a gente estuda os assuntos, a gente se esclarece na medida do possível, mas com a gente, conosco, vai acontecer de uma maneira inédita, de uma maneira nova. Não vai acontecer como o outro. Não é nada garantido que vocês encontrem números durante o sono. Cada um de vocês vai entrar numa aprendizagem diferente, segundo o próprio interno, segundo a própria natureza interior, segundo o próprio método de ensino. Então precisaria que nós não desanimássemos, porque escreve, de manhã não entende, no dia seguinte também não entende, continua. Porque o que você está fazendo, na realidade, é entrando em contato com o seu sistema de se expressar, de aprender. E aí, à custa de estar entrando em contato com isto, você vai desenvolvendo e um dia você tem um sonho que jamais você compreenderia e você compreende tudo. Ou um dia aparece um fato interior que você nunca antes poderia saber a explicação, na hora que ele surge, você o compreende. Agora, nem sempre se compreende na hora. E quando a gente não compreende na hora, quando a gente olha, vê e não compreendeu, não sabe o que quer dizer, nunca diga que não vai compreender nunca. Anote aquilo e deixe de lado. Está faltando alguma coisa no seu mecanismo para você entender aquilo. E logo depois você já poderá entender. Ou o ser interno pode ajudar você a entender, fazendo com que aconteçam coisas na sua vida de desperto que te expliquem aquilo que você não entendeu durante a noite. Isso também acontece muito. Então nós podemos ter um sonho, não compreender nada, ou podemos ter uma experiência qualquer e não sabermos o que quer dizer. Anota-se, se agradece e se registra. Horas depois ou momentos depois acontece um fato que te explica aquilo. Mas você precisa aprender a conectar estas coisas, a não separar esta vida enquanto o corpo dorme da vida enquanto o corpo está desperto. Você precisa ir aprendendo a unir essas duas vidas, porque uma vai explicando a outra, uma vai completando a outra. E isso é muito comum nos sonhos, muito comum no que acontece à noite e que a gente não chega a compreender. Às vezes chega a compreender no dia seguinte, depois que acorda. E muitas vezes também não acontece nada fora. Mas você, horas depois de acordada, você cai em si e lhe vem a luz sobre aquilo que você não tinha compreendido. Preciso fazer o relacionamento com isto, é preciso cultivar, é preciso ser devoto, como foi recomendado para esta criatura. É preciso ser devoto desses processos, porque aí esse processo se desenvolve e nós ficamos com um meio de comunicação único e precioso. Eu conheci uma pessoa que estava tão adestrada nisto que ela não tinha a menor dúvida. Quando ela não sabia uma coisa, ela dizia, te respondo amanhã. Porque ela sabia que de noite ia ficar claro. Naquele momento não podia ficar, porque o cérebro estava ocupado com tantas outras coisas, não é? E a gente na vida de desperto está com tudo tão misturado que às vezes precisa realmente esperar o dia seguinte para se entender uma coisa. Mas não há dúvida que se pode entender. Não há dúvida. Precisa ter fé e desenvolver este mecanismo. Então no dia seguinte se telefonava. Como é aquilo? Veio a resposta? Se veio, sim. Para mim a resposta é esta. E dizia. Se não dizia na hora, dizia no máximo no dia seguinte. Mas isto precisa haver devoção por estas coisas. Precisa que a gente dê valor para isto e que a gente, a uma certa altura,
decida usar esse mecanismo, decida aprender consigo mesmo, decida realmente estar diante dos próprios fatos internos como quem está diante do ensinamento. E vamos ver que tudo é ensinamento. E o que acontece na vida, se isso está desenvolvido, o que acontece na vida, você vê imediatamente como coisa simbólica. Se uma pessoa age de uma determinada maneira, você adestrado nisso, você vê aquilo diferente. Você vê várias coisas ali, inclusive como ajudar a pessoa, como aprender com o que a pessoa está manifestando. Percebe que a gente passa para um outro nível de relacionamento? A gente passa para uma outra forma de se relacionar com o que acontece? Então a gente vai ficando adestrado ao observar tudo o que acontece para aprender. E se está aprendendo o tempo todo. Você está olhando uma pessoa e através da pessoa você pode estar vendo como você está agindo e como a pessoa está sentindo aquilo. E você vai perceber que você está causando reações que você não queria causar. Você queria causar outras reações, mas não está causando outras. Você precisa observar, precisa aprender a olhar. Isto vai te trazendo conhecimento. Coisas que acontecem, isto vai trazendo conhecimento. Mas isto não se aprende aqui fora. Isto você precisa estar devoto desse seu sistema interno, de estar diante do ensinamento e de prestar realmente atenção. E uma pessoa está pedindo o nome de um livro que a ajude a trabalhar o perdão. Certas coisas a gente não pode fazer diretamente, como perdoar. Talvez diretamente você não consiga, porque você não consegue perdoar a si própria. Então, se você não perdoa a si própria, por ser ignorante, todos nós, somos ignorantes e temos que nos perdoar por ser ignorantes. Até que sejamos sábios, vai custar. Então, nós temos que nos perdoar por nada sabermos. Enquanto você não faz isto, enquanto você não perdoa a si próprio, você não tem condições de perdoar ninguém. Então, como se vai aprender a perdoar? Você vai aprender a perdoar se conhecendo um pouco melhor, conhecendo a você um pouco melhor. E à medida que você vai se conhecendo, você vai se aceitando, assim como é. E aí, esse próprio autoconhecimento vai te dando a forma de você ir se aceitando, de você ir se conhecendo, de você ir aprendendo. E com isto, indiretamente, você vai se perdoando. Porque uma pessoa normal não perdoa a si mesma. Porque ela sabe muito bem o que ela gostaria de ser, o que ela quer ser, e vê que não é. Ela não se perdoa normalmente. Tem muitas pessoas que encobrem isso diplomaticamente, você não percebe. Mas as pessoas não se perdoam. Porque quando elas se imaginam como queriam ser e vê que não são, que estão longe, não se perdoam. E é por isso que não se perdoa os outros. Por isso é que fica complicado você perdoar alguém. Então, indiretamente, é que você vai resolver isto. Você vai resolver isto se conhecendo. E à medida que você vai se conhecendo, você vai se perdoando. E quando você perceber, você já perdoou tudo, já perdoou todo mundo, perdoou o mundo, perdoou tudo, porque não tem o que perdoar. As coisas são como são. Perdoar o quê? Você não tem que perdoar. Você tem que saber como é, aceitar, transformar, não tem nada que perdoar. Agora, esse perdão que muitas pessoas precisam aprender a usar, para aprender a desenvolver e tudo, isto vem através do autoconhecimento. Parece que um livro indicado para isto é Nossa Vida nos Sonhos. Porque na Nossa Vida nos Sonhos nos explica como é que a gente dorme bem, como é que a gente olha os sonhos, como é que a gente
pode compreender os sonhos, o caminho, não é? Para se fazer isto. Então, é um livro básico para você ir se conhecendo, não através do livro, se conhecendo através dos sonhos, através das suas experiências internas. Por isso que foi o primeiro livro que saiu, porque é realmente um livro muito básico. Ali é o livro que faz com que você perceba que tudo pode vir de dentro durante o sono. Então você se dedique àquela leitura que você eventualmente à noite, nos sonhos, receberá dados e você vai se conhecendo e de repente de dentro de você pode vir um dado que te dê a energia do perdão. Indiretamente, você tem que buscar isso lá dentro, se conhecendo. E ali este livro, então, é um livro que indiretamente poderá levar a isto. Veja que interessante isto. Eu estava fazendo um retiro e tive um sonho. No sonho, eu estava dormindo e abri os olhos no sonho. Quando eu abri os olhos, eu senti que algo me observava. Era uma flor de cor vermelha, com um núcleo amarelo, que olhava para mim. Eu fiquei muito silenciosa diante daquilo e a flor me olhando. Ela estava suspensa no ar e movia as suas pétalas, como se fosse uma cabeça me observando e se movendo diante de mim. Aí, de repente, os nossos olhos se encontraram, os olhos dela e o da flor, no sonho. Se olharam profundamente e ela sentiu uma grande serenidade. E desde esse momento, ela leva na sua mente e no seu coração uma muito agradável sensação de paz e de harmonia. Isto foi um contato com o reino vegetal, representado pela flor. Aqui, onde a pessoa estava fazendo o retiro, em geral, nós somos muito respeitosos para com o reino vegetal, em geral. Então, os reinos não são esses que a gente vê, isso é a parte externa dos reinos. Os reinos, o reino vegetal, portanto, também, são consciências, uma grande consciência que está atrás de um reino. Como atrás de um reino, existem até grandes entidades. Então, esses reinos se manifestam quando sentem que nós estamos harmonizados com eles. Os reinos ficam uma coisa assim meio separada dos homens, do reino humano, porque não há paz entre os reinos. Porque o reino humano não os sabe tratar. Mas apenas um ser humano começa a tratar corretamente os outros reinos, o mineral, o vegetal, o animal e o humano também, logicamente. Apenas um ser humano começa a tratar corretamente, amorosamente e harmoniosamente um reino, provavelmente aquele reino se manifesta de alguma maneira. Nunca se deixou de manifestar. Então ele se manifesta ou reproduzindo a sua beleza diante de nós, ou fornecendo aquilo que nós necessitamos dele. E às vezes, estes reinos, estas consciências, enviam os seus representantes para nos encontrar. Isto, por exemplo, de uma pessoa em um sonho ter uma flor diante dela, que a encara, e ela encara a flor, e há esta transmissão, isto, num sonho, numa experiência subjetiva, foi um representante que o reino mandou para estar com ela. E ela representando todos nós que aqui cuidamos do reino vegetal.
Estas forças dos reinos são impessoais, não escolhem pessoas para se manifestar, são forças impessoais, são manifestações impessoais. E um de nós que entre numa certa sintonia, de harmonia com aquele reino, pode receber a mensagem, a manifestação daquele reino para o grupo, para nós. Essas aproximações que nós podemos ter em sonhos, ou que podemos ter com estas forças dos reinos, essas manifestações dos reinos, podem nos esclarecer como tratar os reinos, porque aí se dá também uma comunicação. E internamente, em visões, em sonhos, como aconteceu com esta pessoa, o reino envia a sua mensagem, a sua instrução daquilo que nós teríamos que fazer com os seus elementos, com os seus representantes. Então, muitas vezes, em vez de nós tratarmos uma planta mentalmente, ou em vez de nós procurarmos na nossa mente como tratar um animal, ou como tratar a água, que é um mineral, ou como tratar a terra, antes de nós nos colocarmos mentalmente perseguindo estas coisas, nós teríamos que realmente colocar isto para o nosso interno. Porque aquele reino, o reino mineral, o reino vegetal ou o próprio reino animal, nos manda, nos envia a informação. Então você gostaria de saber, por exemplo, como é que você deve escolher as terras para plantar. Quais são as terras que você deixa em descanso e quais são as terras que você vai adubar, quais são as terras que você vai tratar. Você quer saber isto? Se você estiver realmente afinada com o reino te indica. O reino mineral ao qual a terra pertence, ele vai te indicar que terra usar, como fazer. Percebe onde temos que chegar com esses reinos? Então, se você quer saber o que você vai plantar aqui, isto é, qual é a planta que vai se dar bem aqui? Porque uma coisa é você querer pôr uma planta ali porque você quer a planta ali, como fazem as pessoas normais. Outra coisa é você procurar saber qual é a melhor planta para estar ali. Quem é que o reino quer colocar naquele lugar? O reino das plantas. Percebe que relacionamento seria este? Então, quando começa este relacionamento, o que aconteceu com esta mulher, com a flor, de noite, isto acontece normalmente conosco. Normalmente. Porque a vida dos reinos, as entidades que guiam os reinos, os devas que guiam os reinos, ou a própria vida dos reinos, transmitem coisas para nós. E isto transmitido para o nosso nível interno, no nosso nível interno, aquilo toma uma forma que a gente possa compreender. Então, por exemplo, o reino vegetal, ou o reino das flores, quis manifestar a esta pessoa uma gratidão, quis fazer um contato com esta pessoa. Ninguém sabe como foi este contato, isto é uma coisa interna, é uma coisa abstrata. No mundo interno da pessoa, aquele contato materializou-se como uma flor, para que ela entendesse de onde vinha, para que ela compreendesse de onde vinha esta calma mental que ela recebeu depois. De onde vinha essa harmonia que ela sentiu e que a acompanhou depois. Para ela saber de onde veio isto, então dentro dela se formou a imagem daquela flor, com base no impulso, com base na energia, com base no contato que o reino fez com ela. O reino ou algum setor deste reino. Bem, esta flor é simbólica, porque para ela ter escrito que a flor era vermelha e com o centro amarelo, se isso era tão importante na visão, isto tinha um significado. Então, a cor vermelha era uma energia que o reino vegetal lhe estava mandando
para que ela fortalecesse o seu corpo físico, a cor vermelha neste caso. E o amarelo no centro da flor era uma energia que o reino mandava para que ela tivesse mais luz na sua mente. Então veja, como um reino destes pode nos atingir, como um reino deste pode se relacionar conosco, tanto no plano material físico, quanto no nosso plano mental. E como ele se expressa, como ele nos manda este recado e como ele se comunica e se contata conosco. Veja, nós teríamos que, para entrar neste caminho, de estarmos em contato com os reinos desta forma, repito, entrarmos em contato com os reinos não é só nós estarmos trabalhando os reinos, é também os reinos responderem para nós. Haver este diálogo, haver esse relacionamento com os reinos, mas um relacionamento efetivo, não de você estar achando bonito só, de haver uma relação, de haver uma troca, de haver uma colaboração. E para isso, você precisa sempre levar em conta que os reinos são vivos e que os reinos são feitos de seres vivos. Nós não sabemos que seres são esses do reino mineral. Sabemos muito superficialmente. Que seres são esses do reino vegetal? Do reino animal fica mais visível, porque os animais se movem, os animais respondem, os animais já é um outro nível de manifestação. Então ali é simples ver que existem seres vivos no reino animal. Mas nós tínhamos que ter este mesmo conceito e tínhamos que ter este mesmo respeito à vida da água, à vida da terra, à vida das plantas, embora não seja individualizado, embora não seja tão claro para nós como poderá ser a vida de um animal. Então nós teríamos que ter tudo isto em conta de seres vivos, de vida, e termos respeito por esta vida, atenção para com esta vida, e termos uma disposição para trabalhar, para colaborar, para evoluir com essas vidas, tanto vidas minerais, como vegetais, como animais e como humanas, em se tratando também do reino humano, para nós termos as forças do reino vindo ao nosso encontro. Porque aí as forças do reino vão nos esclarecer com respeito a atitudes, com respeito a relacionamento, com respeito ao uso dos reinos. Numa humanidade mais avançada e numa situação mais harmoniosa, nenhum ser humano tomaria uma iniciativa junto a um reino. Porque aquilo é outra coisa, aquilo é outro mundo, aquilo é outra organização, aquilo é um outro reino de vida. Aquilo é um outro reino, não é o mesmo reino nosso. Aquilo tem leis, tem uma organização independente da nossa, na ordem das coisas. Então, para nós lidarmos com minerais, vegetais, animais, nós teríamos que ter a colaboração da vida destes reinos. Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar os reinos. Aqui nós temos a oportunidade de trabalhar isto. Aqui nós temos a intenção de ter a terra, a água, as plantas, os animais, tudo isto como trabalho, como elemento de trabalho, elemento de evolução para eles, para os reinos e de desenvolvimento desses contatos. Então aqui nós teríamos um verdadeiro laboratório para isso ser desenvolvido. Então é muito importante esse sonho da flor, desta criatura. É muito importante, porque é muito raro aparecer um sonho aqui, no qual, no sonho, um elemento de um reino venha ativamente falar com a pessoa que está sonhando. E não falar de uma forma caricatural. Falar de uma forma harmoniosa, falar de uma forma real, uma simples visão de uma flor. Bem, nós teríamos que ver coisas muito básicas
Teríamos que prestar atenção em coisas muito básicas antes destas coisas começarem realmente a funcionar. E aqui nós temos, em seguida, a partilha de uma pessoa que nos mostra certas coisas básicas que nós teríamos que estar observando. Tantas coisas básicas, né, que nós todos temos que observar. Mas aqui estão elencadas algumas. Veja, eu queria compartilhar com o grupo como eu realizando uma simples tarefa, eu compreendi muitas coisas e tive oportunidade de observar distintos níveis de pessoas. Ela estava limpando o chão. Ela estava com o pano molhado, limpando o chão. E ela ali viu várias coisas das pessoas que ela não vinha, não observava. Ela estava limpando o chão, então o chão estava úmido. Algumas pessoas iam e vinham de tal forma como se não me estivessem vendo. Pisavam no chão, pisavam no pano, como se ali ninguém estivesse fazendo um trabalho de limpeza e harmonioso. Passavam ali normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Outros chegavam e, quando me viam limpando o chão, em silêncio, paravam e viam se podiam passar por um outro lugar para não sujar o que eu estava fazendo. Ela observou já 2 tipos de pessoas que passavam ali. Veja como a humanidade é variada, né? Um terceiro chegou, olhou para ela e perguntou: posso passar? E finalmente, um quarto tinha que passar por ali, porque estava muito carregado e não podia dar volta. Olhou ela nos olhos e disse: olha, eu vou passar e te peço desculpa por perturbar o seu trabalho. E ela então viu ali 4 espécies humanos, completamente diferentes. Veja como nós somos variados, né? Diante da mesma situação. E ela agradeceu muito estar limpando o chão, porque ela teve oportunidade de ver isto, coisa que ela não tinha observado antes nas pessoas. Enquanto ela estava limpando o chão, ela viu isto, aconteceu tudo isto, e ela pôde observar. Depois disto, eu me perguntei: qual deles me mostrou alguma coisa? Ou o que eu aprendi deles todos? Aí ela em seguida foi procurar no glossário esotérico o termo trabalho. E ali ela disse que considerou essa leitura muito positiva porque ela pôde entender muita coisa. Existe o termo trabalho e o termo serviço no mesmo glossário. Então ela disse que isto tudo serviu para ela ir consultar esses termos e, depois de ter observado como pessoas podem agir tão diferentemente, ela pôde ver a diferença entre trabalho, serviço, os diferentes tipos de trabalho e os diferentes tipos de serviço. Veja, tudo isso aconteceu dentro de uma pessoa. Para nós isso pode ser uma coisa corriqueira porque não estávamos preocupados com este tema. Mas veja uma pessoa limpando um chão, o que pode acontecer com ela. Uma pessoa passando pano úmido no chão, o que pode acontecer ali. Se nós estamos realmente abertos às lições. E assim é a vida, e assim são os fatos da vida. Nós podemos não estar limpando o chão, podemos estar indo daqui até aquela porta. Quantas coisas acontecem, quantas coisas se manifestam, não? E nós teríamos que estar despertos para realmente estarmos aprendendo.